E agora passo a palavra para o Thiago Matos. Thiago, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar falando com todos vocês, é um prazer estar compartilhando as ideias nesse evento. E eu vou rapidamente aqui já compartilhar a minha tela para a gente começar a falar desse novo presente. Eu vou pedir só para que a minha equipe dê um okzinho. Caso tenha qualquer questão, eu ainda tenho tempo de corrigir, mas imagino que esteja tudo certo. Então, vamos lá. Eu queria começar esse nosso encontro com uma história, contando uma história. Então, esse aqui é o Arsen Avakian. Ele é um empreendedor de origem armênia e ele se mudou para os Estados Unidos, ainda muito novo, para estudar, né? Se mudou para Chicago. E ele percebeu um fenômeno curioso nos Estados Unidos, né? Que tinham muitas casas de café, mas não tinham tantas casas de chá como ele tinha né? Como ele conhecia no seu país natal, na sua terra natal. E aí, estimulado por isso, ele montou essa Argo, que é uma casa de chás que acabou explodindo, sendo um sucesso, e não só se tornou um local, né, que recebe as pessoas, uma casa de chás que recebe as pessoas, como também os chás dele começaram a ser sucesso e ele passou a vender esses produtos em outros pontos de venda, né, como lojas de conveniência, como farmácias, né? Nos Estados Unidos, eu acho que vocês sabem, nas farmácias são uma espécie de mini supermercado. E quando ele foi levar esse produto dele para outros pontos de venda que não dele, ele começou a perceber algo curioso. Ele começou a perceber algo curioso. E aí, se o Arsen tivesse um determinado olhar, eu imagino que ele teria olhado para as geladeiras, para aqueles expositores que ficam nos pontos de venda e pensado, eu tenho aí uma oportunidade de negócio. Se o Arsen tivesse um outro tipo de... Esses aqui, né, que eu estou mostrando. Se o Arsen tivesse um outro tipo de olhar, talvez o Arsen pensasse, já sei, eu vou montar um e-commerce para vender essas geladeiras de ponto de venda. Isso eu vou estar um passo à frente de quem tem simplesmente uma loja para vender esses expositores, essas geladeiras. Mas o Arsen teve uma terceira visão, teve uma visão talvez diferente desses outros dois olhares que eu destaquei para vocês. O Arsen montou uma empresa chamada Cooler Screens. Eu vou passar aqui o vídeo, que eu acho que vai dar para entender bem como funciona. São geladeiras que têm essas telas nas suas portas. Olha só que legal. Bom, eu imagino que ninguém tenha tido dificuldade para entender, né, o que de fato é o que ele está oferecendo, porque claramente a gente já vê uma inovação no produto ali, né? Tipo, essa geladeira tem uma tela na porta, o que torna a interação mais viva, mais brilhante, mais cativante. Mas isso aí é a parte microscópica desse negócio, porque o negócio de fato que o Arsen propôs com a Cooler Screens foi a inteligência de dados por trás do consumo. Então, ele tem sensores nessas geladeiras que criam mapas de calor que vão dizendo a pessoa está olhando para cá, a pessoa está olhando para cá, ela parou tanto tempo, ela parou, saiu daqui e foi para lá. Eles cruzam esses sensores com... sensores que estão fora da loja, então se a temperatura na rua baixa, se começa a chover, se abre sol, eles vão cruzando tudo e chegando a conclusões que normalmente o ponto de venda não consegue. Porque eles dizem ainda que são capazes de escanear os produtos que estão dentro de maneira a saber a velocidade de consumo e cruzar esse consumo com
o que está sendo mostrado na tela e com os mapas de calor e com a temperatura na rua. Imaginem que sensacional que é poder fazer testes de embalagens, teste AB. Se uma empresa como a Häagen-Dazs, que está mostrada aqui, quer experimentar qual tipo de embalagem é a mais efetiva, se é com a marca Häagen-Dazs grande, se é com a fruta morango grande, ou se é com o sabor, né, a palavra escrito morango grande, um processo tradicional é super complicado, mas aqui, com 2, 3 apertar de botões, eles conseguem trocar todas as embalagens em todos os pontos de venda imediatamente. Ou não, eles podem botar algumas embalagens num local, algumas imagens de embalagem num local e outras no outro. Tudo isso dependendo da resposta dos dados. Então, em janeiro de 2020, eu acredito que a maioria das pessoas pensaria assim, olha, quem vende geladeiras para ponto de venda está mais no presente. Quem tem um e-commerce para vender geladeiras de ponto de venda está mais no futuro. E esse negócio aí de mapeamento de dados através de sensorização no ponto de venda é um futuro ainda distante. Agora, em julho de 2020, eu me arrisco a dizer que muita gente já se deu conta que vender essas geladeiras, esses expositores, é mais passado. Não quer dizer que não vai deixar de existir, mas está ficando mais para o passado. Que tem um e-commerce para vender esses expositores é mais presente e que essa solução da Cooler Screens já não é futuro. E isso, eu acho que nos remete ao título dessa apresentação, que é o que é transformação digital pós-pandemia? Se transformação digital pré-pandemia já era um assunto confuso, né, muita gente não conseguia dar uma resposta de bate-pronto sobre o que era transformação digital pré-pandemia, imagina pós-pandemia. Mas deixem eu me apresentar antes, senão pode ficar aqui um papo de louco e vocês não vão entender quem eu sou, o que eu fiz, e não entendendo isso, talvez fique mais difícil de entender a minha tese. Meu nome é Thiago, eu tenho 40 anos, sou natural do sul do Brasil. Pré-pandemia, eu passava basicamente a minha semana em São Paulo e com algumas viagens ao exterior, para ajudar algumas organizações, né, lideranças de organizações, a pensarem os seus futuros. Pós-pandemia, eu continuo fazendo isso, né, da sala da minha casa. E quando eu falo de trabalho, futuro do trabalho, as pessoas associam meu nome a algumas palavras. Uma delas é empreendedorismo. Eu tive o privilégio de participar do time de cofundação de cerca de 15 iniciativas empreendedoras. Quando eu digo cerca de 15 iniciativas, é porque algumas não se sabe bem a linha de corte entre o que era um projeto e o que virou negócio de fato. Mas, com certeza, eu participei de laboratórios de Big Data, plataformas digitais, aceleradoras de negócio, coworkings, aplicativos de interação em class, escolas de inovação, enfim, me aventurei em bastante coisa embaixo desse guarda-chuva chamado Nova Economia. E eu acho legal isso porque eu me considero um investigador do futuro do trabalho na teoria, mas também na prática. Outra palavra que associa o meu nome é aprendizagem. Eu sou membro do corpo docente da Singularity University, que, para quem não sabe, é uma organização que muita gente considera hoje líder no mundo em novas tecnologias e inovação de negócios. Eles têm um time de mais ou menos 250 pessoas no corpo na docência, né, no corpo docente, e só uma pessoa morando no Brasil, o que muito me orgulha. Também fui professor convidado no exterior, na Hebraica de Jerusalém, em Lisboa. Sou professor de MBAs no Brasil e tenho os meus próprios cursos que acontecem, né, através da Aerolito. E falando em Aerolito, foi a Aerolito que me levou a essa terceira palavra, que com certeza é a palavra que mais associa o meu nome, que é futurismo, essa disciplina de tentar identificar os possíveis futuros. A Aerolito é uma empresa até difícil de classificar. Ela é um pouco escola, um pouco consultoria, um pouco empresa de pesquisa, um pouco de tudo isso. E o que a gente faz diariamente lá é entender quais são os possíveis futuros, mapear as novidades em ciência, tecnologia e mundo dos negócios para compartilhar esse conteúdo com as empresas e com as organizações que nos procuram. Então, é isso que eu vou fazer aqui pelos próximos minutos. Antes, eu só queria fazer um disclaimer, porque esse novo presente, e eu uso sempre a expressão novo presente, não novo normal, porque eu acho que a expressão novo normal, ela nos remete a dois lugares que eu acho meio perigosos.
Primeiro que normal vem de norma, e eu não gosto muito de norma, né? Parece que quando a gente fala novo normal, existe uma nova regra que todo mundo tem que seguir. Me parece que é mais uma mudança de consciência do que uma regra, então prefiro usar novo presente. E segundo, porque novo presente ele é mais acolhedor com todas as realidades, né? Às vezes a gente fala novo normal, sendo que esse novo normal é para nossa bolha, né? E muita gente pode perguntar, pô, como assim novo normal? Isso você está dizendo que isso é um novo normal para todo mundo, né? E eu acho que o termo novo presente ele acolhe melhor as diferentes visões. Então, nesse novo presente, eu agora não estou mais indo a São Paulo, não estou mais indo ao exterior para falar com as lideranças de empresas, né? Estou tocando isso da minha casa e, dessa forma, eu fico sujeito às intempéries como baterem na minha porta, tocar o interfone ou começar uma obra aqui do lado, né? Até agora, nunca houve nenhum tipo de problema, mas isso pode acontecer. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu vou compartilhar muito conteúdo muito rapidamente. Então, para quem ficar muito perdido, para quem ficar perdida, não se preocupe que no final da apresentação tem um PDF onde vocês podem baixar imediatamente e revisar tudo, tá? Então tá, vamos tentar responder essa pergunta. O que é transformação digital pós-pandemia? O que será que é? A minha resposta mais honesta é depende. Depende muito de quem a gente é. Porque se eu estou naquele universo ali, daqueles expositores que eu falei, transformação digital é uma coisa. Se eu estou naquele outro universo onde eu já tenho um e-commerce para vender os meus expositores, transformação digital é outra resposta. E se eu estou onde está a Cooler Screens, transformação digital é uma terceira parada. Então, é muito importante fazer um diagnóstico. É mais ou menos como quando a gente quer fazer uma reeducação alimentar. Eu chego lá no nutricionista ou na nutricionista e essa pessoa vai fazer um diagnóstico, porque para cada corpo, para cada altura, para cada peso, para cada metabolismo, para cada rotina, eu tenho uma dieta diferente. Transformação digital é a mesma coisa. Eu não posso pegar e achar que as fórmulas da Organizações Exponenciais ou da genética das organizações do Thomas Malone, ou o 6D do Diamandis, ou a economia da recorrência, ou qualquer uma dessas fórmulas é só uma fórmula. É como se um nutricionista sempre desse a mesma receita para todo mundo. Quando a gente usa uma fórmula para inovar e todo mundo usa a mesma fórmula para inovar, será que a gente está inovando? Não é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que a primeira coisa que a gente precisa é de um bom diagnóstico. Só que que ferramenta que nos proporciona um bom diagnóstico com relação à transformação digital? Vendo essa carência, eu desenhei uma ferramenta lá na Aerolito, né, junto com a nossa equipe, que é essa aqui. É uma ferramenta que é a matriz da transformação digital, que está sendo usada pós-pandemia, nos nossos parceiros pós-pandemia. Ela foi desenhada pós-pandemia, então ela foi lapidada para esse período que a gente está vivendo. Ela tem 3 eixos, como vocês podem ver. Um eixo é o rosa, um eixo é o azul, um eixo é o branco, então é X, Y e Z. E se parece meio confuso aqui, eu torno ela mais amigável, dizendo que os 3 eixos são eixos de expressão, economia e modelo. E o que eu vou nos convidar a fazer agora, nessa próxima meia hora, é que a gente entenda esses 3 conceitos, o que é o eixo da expressão, o que é o eixo da economia, o que é o eixo do modelo de negócio, e pense onde que a nossa empresa, o nosso grupo de empresas está, para então fazer um bom diagnóstico, para então buscar os parceiros certos, para então fazer a transformação digital pós-pandemia. Eu acho que sem esse diagnóstico a gente pode estar correndo para o lado errado. Se a gente está com o mapa virado e sai correndo, a gente está mais distante do nosso objetivo do que se a gente respirar um pouco, ajustar o mapa e aí começar a se movimentar, né? Então eu quero explicar para vocês o que é o eixo da expressão. Eixo da expressão é como a nossa empresa, o nosso grupo de empresas se expressa para o mundo, né? Como é que as pessoas enxergam a nossa empresa. E existem 3 jeitos da nossa empresa estar expressa para o mundo. A gente pode ser um negócio não digital, a gente pode ser um negócio traduzido para o digital, que eu chamo de digitalizado, eu já vou explicar por quê, e a gente pode ser um negócio nativamente ou pensadamente digital. A diferença dos 3 é bem evidente, né? Quando eu tenho um negócio não digital, eu uso tecnologia, mas como acessório. Quando eu tenho um negócio digitalizado, a tecnologia é um ponto extra de contato.
E quando eu tenho uma empresa pensadamente digital, a tecnologia está no coração do negócio e muda a forma de fazer negócios na sua categoria. Então, deixem eu dar um exemplo do mercado de moda, porque eu acho que o mercado de moda ele é bem ilustrativo aqui para o que a gente quer mostrar. No mercado de moda, se eu tenho uma loja de shopping center ou uma loja de rua, uma loja masculina, de moda masculina, por exemplo, onde eu, Thiago, entro lá, vou nas araras, escolho uma camisa, vou no provador, vejo esse é tamanho é P, M, G, GG, PP, sei lá, escolho o meu tamanho, coloco no cestinho, fico na fila do caixa, passo meu cartão e tenho a roupa para mim, isso é claramente uma expressão não digital. Ah, Thiago, mas a nossa loja tem sistema, a nossa loja manda WhatsApp para os clientes, a nossa loja tem e-mail, tudo bem, mas a natureza do negócio é não digital. Se eu tenho um e-commerce de moda, e aqui eu estou mostrando um e-commerce de moda, eu até escondi o logo porque o objetivo não é expor a empresa, né? Se eu tenho um e-commerce de moda que muitas vezes reproduz o mesmo modelo mental da loja física e com os mesmos produtos que poderiam estar sendo vendidos na loja física, isso aqui não é digital. Isso aqui é digitalizado. É como se eu tivesse pego um scanner gigante, escaneado a loja física, levado a zeros e uns, e assim eu tenho uma segunda expressão, uma transferência do modelo mental analógico para virtualidade. Tanto é verdade que se você tentar comprar uma roupa num ambiente assim, o que você faz? Você primeiro vai na arara, que é isso aqui, aí você escolhe a roupa e pega o tamanho, escolhe o tamanho, aí você coloca no carrinho de compras, aí você passa o seu cartão de crédito e aí você recebe a roupa e a roupa é sua. Então o fluxo é o mesmo, os produtos são o mesmo. É óbvio que tem vantagens aqui, né? Melhor eu ter não digital e digitalizado do que só não digital. Aqui eu tenho ganho de escala, aqui eu tenho uma loja aberta 24/7, aqui eu tenho mapeamento de dados, tem uma série de vantagens, mas ainda aqui não é a lógica digital operando. Aqui é uma lógica digitalizada, uma transferência do mundo analógico para zeros e uns. E aí vocês vão me perguntar, mas Thiago, como é que é então uma loja pensadamente digital, uma moda pensadamente digital? E aí eu apresento para vocês a M-Tailor. M-Tailor é um dos lugares onde eu compro as minhas roupas e a M-Tailor, você entra lá e consegue customizar a sua camisa, por exemplo. Isso já é bem diferente de um varejo tradicional que se apresenta através de e-commerce. Então eu escolho a padronagem que eu quero é essa camisa branca com esses quadradinhos, quero a gola assim, quero o punho assim, vou usar para dentro, para fora da calça, quero usar esses botões. Então só aqui eu já tenho muito mais do que a maioria dos e-commerce de moda oferecem. Mas a M-Tailor, ela tem um entendimento de personalização em massa que é impressionante, porque olha só, a ideia de vender sempre em PP, P, M, G e GG é uma solução que serve para a empresa, não para os consumidores, né? É a empresa pensando, pô, como é que eu tenho ganho de escala para conseguir oferecer mais uma suposta personalização para as pessoas, né? Ah, esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo aqui, mas não é personalizado. Eu não vou lá e tenho a roupa do meu tamanho, porque cada pessoa tem uma altura, tem uma largura de ombros, tem um quadril e assim por diante. E a M-Tailor disse, não, eu vou fazer as roupas no tamanho da pessoa. Eu quero que a pessoa tenha a roupa do seu tamanho. Isso é ser adequado à era digital. A era digital permite que eu crie uma roupa do tamanho da pessoa. Eu consigo ter personalização em massa. Como? Simples. Você pega, quando está comprando a roupa no aplicativo da M-Tailor, você coloca a funcionalidade escanear, você escaneia o seu corpo, né? Coloca no cantinho do quarto, começa a escanear o seu corpo, você para na frente, gira, dá uns 30 segundos mais ou menos, ele pega 17 pontos do seu corpo, que são os 17 pontos fundamentais, né, para fazer uma roupa. Supostamente isso é 20% mais preciso que um alfaiate ou que um alfaiate profissional. Esses dados são enviados para o local onde vão ser fabricadas as roupas e aí você recebe uma camisa no seu tamanho. Eu recebi a minha camisa do tamanho do Thiago, não do tamanho M da loja X, ou G da loja Y, ou P da loja Z. Isso é personalização em massa, isso é ser pensadamente digital e isso é muito distante
na lógica de um e-commerce. Eu pergunto para vocês, como que eu faço roupas customizadas num e-commerce de moda tradicional? Como que eu chamo um alfaiate ou uma alfaiate profissional na minha casa nesse período de pandemia? Como? Se eu não consigo fazer isso nesses modelos, talvez esses modelos não sejam pensadamente digitais, eles sejam digitalizados. Então, o que fica evidente para mim, e eu acho que muita gente já se deu conta, é que a loja física vai continuar existindo? Claro que vai, mas ela já está mais no passado. A loja em formato de e-commerce está bombando, tá, mas não é o futuro, é apenas esse novo presente. E soluções como a M. Taylor já não são mais futuro distante, inclusive não são nem mais futuro, já desembarcaram antes da hora. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é onde que a minha empresa, onde que o meu grupo de empresas está posicionado. Eles estão no ambiente, no universo não digital, eles estão no universo digitalizado, ou eles estão no universo pensadamente digital. Se eu tiver mais de uma empresa no meu grupo, eu posso ter diferentes expressões, né? Eu posso ter várias no não digital, algumas no digitalizado, algumas no pensadamente digital. Normalmente a regra é essa, né? A gente tem mais na esquerda, um pouco menos no meio e normalmente menos na direita, né? Será que a gente já tem nesses três locais? Será que eu tenho, na verdade, uma coisa digitalizada e achava que tinha digital? Será que eu quero ter uma coisa não digital? Será que a minha concorrência está se posicionando como digital enquanto eu sou digitalizado? Será que eu estou no não digital enquanto todo mundo já ocupou um espaço digital? Vocês entendem que quando a gente analisa apenas o eixo da expressão, a gente já consegue tirar vários insights que são fundamentais para a nossa transformação digital pós-pandemia. Vamos falar agora do eixo do modelo de negócio, que é esse aqui. No eixo do modelo de negócio, a gente pode estar em três lugares. A gente pode ter um modelo de negócio, que é o clássico. Então, ali na linha azul, a gente vê o limite da organização. O que é dentro da linha azul é empresa, o que está fora da linha azul não é empresa. E a gente tem três camadas, que, claro, podem ser 10, 20, 50, 1000, mas três camadas resumem o olhar que esse tipo de economia, esse tipo de modelo propõe. Então, a gente tem, melhor dizendo, no topo dessa cadeia, as pessoas, os decision makers, né, a alta cúpula, que decide qual é a estratégia, quais são a forma que a empresa vai operar, passa isso para o gerenciamento médio, que processa para a força de trabalho, que faz a roda girar. Então, a gente pode ter mais ou menos camadas, nomes diferentes, mas a estrutura organizacional é esse organograma clássico. Tá? Isso aqui é o modelo clássico. A gente tem um segundo modelo, que é o modelo de plataforma, que ele já é um pouco diferente, mas acho que a maioria aqui conhece e vai reconhecer através do diagrama. Aqui, a empresa está dentro dessa linha roxa. Então, a empresa fica menor. Por que a empresa fica menor? Porque, na lógica digital, ser grande não é métrica de sucesso. Tem um tamanho que uma empresa quer ter para continuar operando como startup, senão ela perde justamente a vantagem de ser uma startup. Se ela crescer demais, ela vira também um elefante branco. Então, ela não quer ser tão grande assim, ela quer crescer até certo ponto. Então, tem menos gente na alta cúpula e também tem menos gente na segunda camada, que é muito ocupada por automação, por task routing. Task routing é aquele polvo, né? Quando eu tenho um aplicativo de carros, por exemplo, tem um polvo ali, pegando as chamadas dos consumidores e distribuindo para os motoristas. Né? Fica ali distribuindo essas tarefas. E os profissionais que operam essa empresa são os microworkers, né? Motoristas de Uber, hosts de Airbnb e assim por diante, que ficam fora da empresa. Vocês vão ver aqui que tem uma linha pontilhada, tá? Que depois eu vou explicar o que é. Mas esse modelo aqui, para mim, não é o que me impressiona. O que me impressiona é esse modelo aqui. Esse modelo realmente é o da pós-economia, o modelo pós-plataforma. Que, sendo bem sincero, tá, gente? Eu demoraria aqui umas 2 horas para explicar esse modelo. Eu vou explicar de maneira muito superficial, mas só para a gente ver se a gente está nesse modelo ou não. Tá? Só pra gente, é mais para a gente entender se a gente já opera nesse modelo ou não. Esse modelo aqui tem alta cúpula,
Tem. Se chama alta cúpula? Não. Se chamam iniciadores. São pessoas que iniciam um negócio e depois saem do negócio. Como assim eles iniciam um negócio e saem do negócio? Mas daí quem toca o negócio? Quem toca o negócio é o gerenciamento médico, que é todo feito através de tecnologia. Então, podem ser diversos protocolos, né? Um protocolo que a gente pode usar são os smart contracts, mas existem diversos protocolos que a gente pode usar e no futuro cada vez mais protocolos vão ser usados, e essa empresa é open source. Essa empresa é open source porque o código dela tem que estar disponível para que o código seja o melhor código do mundo, mais bem desenhado do mundo, ao ponto de todos os microworkers, todas as pessoas que quiserem trabalhar nesse universo aqui, trabalhem com essa organização aqui, né? Então, quem trabalha... as únicas pessoas dessa empresa são microworkers. Se tem gente trabalhando e plugado, ela existe. Se não tem gente, ela é só um código, é só uma virtualidade. Esse mecanismo do código aberto faz com que, se a empresa o código tiver mal desenhado, tiver injusto, não tiver uma relação ganha-ganha, uma pessoa dê Ctrl+C, Ctrl+V, coloque no ar um novo código, com uma pequena correção, e esses microworkers migrem para esse novo espaço. Então, de novo, eu não vou ficar aqui explicando esse modelo, tá? Com profundidade, eu falei de maneira muito sintética, mas o objetivo aqui é entender que existe um modelo que é economia clássica, existe um modelo que é plataforma, existe um modelo que é pós-plataforma. E como vocês já entenderam, tem uma linha contínua e uma linha pontilhada. Na linha contínua, eu tenho a empresa. Na linha pontilhada, eu tenho o ecossistema da empresa. Então, no primeiro modelo, empresa e ecossistema têm o mesmo tamanho. Na verdade, elas são a mesma coisa, né? Quando eu quero fazer a empresa crescer, quando eu quero fazer o ecossistema crescer, é porque eu, na verdade, quero que a empresa cresça. No segundo modelo, a empresa e o ecossistema começam a se equilibrar mais, né? Uber precisa de motoristas, assim como motoristas precisam de Uber. Então, se não tiver ecossistema ou se não tiver empresa, os dois saem perdendo. E no terceiro modelo, é basicamente não há empresa e a gente tem um ecossistema. E se vocês quiserem entender mais, eu coloquei aqui exemplos de 3 manifestações desses modelos em 3 mercados diferentes, né? Na música, na propagação de vídeos e no varejo. E aí, gente, o que é importante a gente saber com relação à economia clássica? Que normalmente na economia clássica, os custos de estrutura, de equipe, de maquinário, de matéria-prima estão internalizados, né? Isso tudo está dentro da empresa, porque ela não tem uma ideia de ecossistema, só existe empresa, né? Não existe diferenciação entre os dois. E isso é um problema nesse momento de pandemia. Nesse modelo de plataforma, o maquinário, a matéria-prima, o ganho de escala e os custos muitas vezes estão externalizados, né? Vamos pegar o Uber aqui, que é um exemplo que todo mundo conhece. A equipe está externalizada, o carro, a compra do carro está externalizada, a gasolina do carro, a manutenção do carro está externalizada, né? Vários dos custos que poderiam estar internalizados dentro de uma frota tradicional estão externalizados, e aí se ganha escala. E nesse modelo aqui, maquinário, matéria-prima, escala e os custos estão marginalizados. Por isso que isso aqui está totalmente adequado para um momento como a gente está vivendo. Mas por que é importante falar tudo isso? Porque com a pandemia, muita gente talvez esteja confundindo os tempos. Em janeiro de 2020, eu acho que muita gente pensava assim, olha, esse modelo de organização clássica é mais o presente. Esse modelo de plataforma é mais o futuro. E esse modelo aqui é lá do futuro. E eu acho que algumas pessoas já se deram conta agora, em julho de 2020, porque o iFood está bombando, porque o Netflix está bombando, porque o Zoom está bombando, que esse modelo clássico está ficando para o passado. Operar em modelo de plataforma nada mais é do que o novo presente. E esse modelo pós-digital já não é tão futuro assim. Cada vez a gente está vendo mais iniciativas dessas aparecendo. Então, repito, estudem isso aqui, revisem isso aqui e vejam quem podem ser os novos players desse novo presente. Tá? Aqui a gente está falando, então, de modelo de negócio.
E o terceiro eixo é o da economia. E esse aqui talvez seja até o mais fácil de explicar, mas ele tem uma nuance que eu acho que pouca gente está se dando conta. No eixo da economia, eu posso ser da economia do tangível, eu posso ser da economia da presença ou da economia do intangível. O que é economia do tangível? Se eu vendo bens de consumo, posso vender uma caneta, posso vender uma geladeira, posso vender um avião, posso vender um tomate. Não importa se ele é um bem de consumo durável ou não durável, se ele é pequeno ou se ele é grande. Tá? A economia do tangível, das coisas. A economia da presença é normalmente um serviço que eu não consigo executar sem a minha presença no local. Por exemplo, um cabeleireiro ou uma manicure. Né? Eu não consigo fazer uma chapinha virtual. Ou se eu tenho um maquinário que demanda a presença do consumidor. Por exemplo, eu tenho uma clínica onde o raio-x está lá na minha clínica e a pessoa precisa ir até a minha clínica para fazer o exame de imagem. Então, nesse caso, a presença do profissional ou a presença do consumidor, né? A presença do profissional com o consumidor ou do profissional ou do consumidor com o maquinário é fundamental. Sem isso, não acontece. E a economia do intangível é quando, né, virtualiza tudo. Essa economia do conhecimento, se a pessoa tem um celular e tem internet, ela provavelmente vai conseguir nos acessar. Tá? O que acontece, gente? Acontece é que dentro de uma mesma empresa eu posso ter diferentes economias acontecendo. E é esse o detalhe que muita gente não está se dando conta. Eu vou botar um vídeo que vai nos ajudar a entender porque no momento em que as plataformas viraram um novo presente, se os meus profissionais não estiverem bem engajados na minha empresa de modelo clássico, eu vou começar a perder eles que vão se tornar freelancers dessas plataformas. Vou colocar esse vídeo, então, que explica esse conceito e depois eu processo novamente. Se eu vendo quentinhas com refeições, eu estou na economia do tangível. Se eu mudo o meu negócio, se eu pivoto o meu negócio e passo a oferecer experiências onde eu, um chefe de cozinha, faço uma janta na casa das pessoas, eu mudo para a economia da presença. Agora, se eu pego e transformo tudo isso num curso online, onde eu ensino como cozinhar, eu migro para a economia do intangível. Indo para o universo audiovisual, por exemplo, se eu sou câmera que tem que ir lá captar os atores e as atrizes em loco, eu estou na economia da presença. Agora, se eu sou o editor, se eu sou a editora, se eu sou o finalizador, a finalizadora, que posso trabalhar de casa, eu já estou na economia do intangível. Se eu sou um designer ou uma designer que produz estampas de camisetas e envio esse material para que alguém as produza, eu estou na economia do intangível. Agora, se eu sou responsável por pegar essas estampas e produzir as camisetas e vender as camisetas, eu passo a estar na economia do tangível. Interessante isso, né? Interessante perceber que dentro do mesmo mercado, que dentro de uma mesma empresa, que dentro do mesmo processo, a gente pode enxergar pessoas operando de maneiras diferentes e, por consequência, em economias diferentes. Então, vamos pensar. Vamos pensar. No momento que as plataformas são o novo normal, todas as pessoas da minha organização que estão trabalhando na economia do intangível têm potencial de trabalhar para mim e fazer freelancer, o trabalho de freelancer para essas plataformas. E no momento que o trabalho que elas fizerem para essas plataformas ou for mais satisfatório, ou for mais prazeroso, ou for mais der mais grana, ou seja qual o motivo for, ela deixa de operar com a gente. Então, o maior inimigo hoje das empresas que têm que fazer uma boa gestão de pessoas, porque elas operam no modelo clássico, são as plataformas. E deixa eu explicar de novo, porque pode ter ficado confuso aí para quem passou batido ali no vídeo. Se eu tenho uma produtora de cinema, tá? Tenho uma produtora de cinema. A pessoa que vai lá captar os atores e as atrizes, esse cara está na economia da presença, porque ele tem que estar presente ali para captar os atores e as atrizes em loco. Agora, a pessoa que faz a edição dos vídeos está na economia do intangível. Então, ela só pega os dados, edita esses dados e manda de novo. Então, essa pessoa pode trabalhar para a sua produtora, mas pode trabalhar para infinitas produtoras. E quando ela tiver uma plataforma
que estiver oferecendo muitos jobs para ela, de várias empresas, e esses jobs pagarem melhor ela, ou derem mais prazer a ela, ou derem mais liberdade para ela, ou derem mais sentido para o trabalho dela do que a sua organização, ela vai deixar de ser uma funcionária fixa e vai operar de forma fixa nessa plataforma. Se eu tenho uma empresa que faz camisetas e eu sou o designer ali que crio as estampas de camisetas, eu estou na economia do intangível. E eu sou seduzido a trabalhar com as inúmeras plataformas que podem estar me demandando estampas, e no momento que essas plataformas me oferecerem mais do que a minha empresa, eu passo a migrar para essa plataforma. Então, o que eu acho que as empresas não estão sacando é que dentro delas existem muitos modelos diferentes. Ela não é simplesmente a expressão do seu produto final, né? Ah, eu vendo geladeira. Ah, então todas as pessoas da minha empresa estão na economia do tangível, certo? Errado. O designer que desenha a geladeira vai ser seduzido a trabalhar em muitas plataformas, né? E esse novo contexto do trabalho é um contexto que eu acho que a grande maioria das lideranças não está percebendo. Então, galera, esse é o eixo da economia. E aí a gente chega no diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é colocar essa matriz tridimensional, né? Aqui fica um pouquinho confuso para enxergar, mas eu decompus essa matriz tridimensional aqui. E aí eu acho que fica mais fácil. Então, eu tenho que me perguntar, a minha empresa, ela tem manifestações na economia do tangível, né, que é aqui a parte da esquerda, sim ou não? E começar a preencher onde que eu estou nesses quadrantes. A minha empresa tem manifestações na economia da presença e preencher aqui esses quadrantes. Mesma coisa com relação à economia do intangível, tá? Aí eu vou descobrir onde a minha empresa está, onde a minha empresa quer estar, onde a minha empresa não quer estar, que movimentos que eu tenho que fazer para ir para onde eu quero estar, em que velocidade que eu tenho que me movimentar para esses lugares, que ações que eu tenho que fazer para não estar onde eu não quero estar. Eu entendo onde a minha concorrência está, eu entendo onde as empresas que me inspiram, que não são do meu mercado estão, e eu consigo entender nessa análise aqui as práticas que eu posso adotar na minha organização. Então, para mim, transformação digital pós-pandemia podem ser muitas coisas. Depende do diagnóstico, depende de qual vai ser o desenho do meu diagnóstico, que quadrantes aqui que eu vou ocupar. E aí, eu acho que a gente entra num terreno aqui que ele é quase evidente, mas quando a gente não tem essa matriz, a gente não entende bem esse evidente, que é, muita gente falava, né? Estamos migrando agora de bens de consumo para a era do conhecimento, né? Que agora a gente está saindo da posse e indo para o acesso, que agora a gente está indo da era industrial para a era digital, certo? Eu acho que tudo isso está correto, mas olha só como esses pensamentos são perigosos nesse momento de pandemia. Acesso é maior que posse. Nesse momento de pandemia, quando eu não posso nem me deslocar tendo carro, nem me deslocar pedindo aplicativo, qual é a vantagem do acesso em cima da posse, né? A economia que está sofrendo mais é a economia industrial, a do tangível? Não. A economia que está sofrendo mais é a economia da presença. É o quadrante da presença, onde as pessoas têm que aceitar esse novo protocolo Low Touch Economy. Então, tem várias frases prontas, vários clichês do mundo empresarial, que nesse momento de pandemia, a gente decompõe nessa matriz aqui e vê que eles não fazem tanto sentido. Faziam em janeiro de 2020, mas agora não fazem tanto sentido assim. O que é evidente é que, se a gente está no universo do intangível, a gente parece estar bem, né? A gente parece estar bem organizado para esse momento pós-pandemia. Então, para mim, esse é um mapa para a gente analisar a nossa empresa, o da concorrência, o das empresas que nos trazem inspiração, uma bússola para a gente buscar parceiros e parceiras que nos ajudem nessa transformação digital, porque é muito difícil fazer transformação digital sozinho,
né? A gente precisa de grandes parceiros e grandes parceiras que nos ajudem a fazer esse movimento. Uma das coisas, eu não ia falar isso, mas vou aproveitar aqui para dissertar. Uma das coisas que pouca gente está se fazendo nesse momento são perguntas, eu acho, a partir dessa matriz. Quer ver uma pergunta que pouca gente está fazendo? Como é que eu escalo a economia da presença? A maioria das pessoas está pensando assim, se eu tenho uma academia, ou se eu sou uma nutricionista, como é que eu escalo esse meu universo que precisa de presença, né? E a maioria das pessoas está indo para o mesmo lugar, que é montar um curso online. Eu, em 2017, fiz uma previsão que todas as empresas iam virar iam virar escolas a partir de uma previsão do Thomas Frey, que ele disse que em 2030 as maiores empresas do mundo iam ser empresas de educação. Ou a maior empresa do mundo ia ser uma empresa de educação, com o qual eu concordo. Então, o que está acontecendo é que, até a pandemia, as empresas pegavam e usavam o seu capital intelectual de graça, colocavam isso nas redes sociais, para ter engajamento, para depois tentar vender seus produtos ou serviços. E agora as empresas estão começando a vender diretamente seu capital intelectual, ou seja, estão começando a virar escolas. Então, se eu sou uma academia, se eu sou dono de uma academia, eu lá, o personal trainer, eu digo, gente, já sei o que eu vou fazer. Vou começar a fazer um curso online para vender os meus exercícios, meu plano de exercício. Se eu sou uma nutricionista, eu vou fazer um curso online sobre alimentação saudável, né? Então, essa escala da economia da presença, para muita gente, está virando curso online. E esse é um caminho super perigoso, porque essa festa vai ter a hora para acabar, né? Tipo, quem já está nesse lugar vai aproveitar, quem está chegando agora ainda vai pegar a festa, mas quem demorar muito vai chegar e a festa já vai ter acabado. Então, como é que eu escalo a economia da presença? Como é que eu crio uma academia na casa das pessoas sem ser um curso online? E aí eu poderia apresentar aqui a Tonal, que é um equipamento que a pessoa se exercita em casa com esse equipamento, com um equipamento super moderno. Como é que eu ensino piano na casa das pessoas sem ser um curso online? E aí tem as luvas lá que o pessoal usa e que aprende a tocar piano à distância. Então, existe toda uma solução para essa economia aqui da presença que não é a resposta óbvia, que não é simplesmente fazer um curso online. Certo, gente? Então, vocês vão me perguntar, o que é transformação digital pós-pandemia? E a minha resposta vai ser, depende. Depende se eu sou uma empresa que vende a geladeira para o ponto de venda, depende se eu sou um e-commerce que vende, depende se eu sou a empresa que fabrica a geladeira para vender no ponto de venda, se eu sou o e-commerce que vende essas geladeiras online, ou se eu sou uma empresa pensadamente digital como a Color Screens. A minha sugestão é que vocês façam esse mapeamento, identifiquem esses pontos, identifiquem a concorrência, identifiquem os movimentos a serem feitos, identifiquem os movimentos a não serem feitos, né? O professor Porter diz que estratégia não é o que a gente faz, é o que a gente decide não fazer, e nada mais adequado a essa matriz do que esse pensamento. E aí sim a gente vai entender o que é transformação digital, de fato. Buenas. A essa altura, muitos de vocês podem estar se perguntando, Thiago, eu não entendi nada. Me perdi aqui, não entendi nada. Quem olhou todo esse conteúdo, né, e ficou meio confuso, pô, o cara mostrou isso, mostrou uma casa de chá, mostrou um monte de eixo, mostrou uma loja de roupa, falou ali do curso online, com todo um cara que faz design de camiseta, cara, me perdi. Foi muita coisa, me perdi. Quem perdeu o sinal com a torre, eu peço agora a atenção de vocês, porque em 5 minutos eu vou arredondar tudo que a gente comentou aqui nos nossos... nessa 1 hora de apresentação e fazer a gente pensar esse futuro, fazer a gente pensar como que a gente se transforma para esse novo presente, para esse futuro. Queria trazer, então, 3 frases. A primeira dela é do Thomas Frey. Thomas Frey disse um negócio genial. Ele disse assim, o jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Olha só que pensamento genial. É óbvio, gente, que se eu junto dinheiro hoje, eu tenho dinheiro amanhã. É óbvio, gente, que se eu me alimento bem hoje, eu tenho saúde amanhã. Então, é óbvio que o que eu faço hoje impacta no amanhã, né? Isso é óbvio.
Agora, vocês já se deram conta que a maneira como a gente imagina o amanhã muda o nosso presente? Se eu acho que amanhã eu vou ficar doente, eu cuido da minha saúde hoje. Se eu acho que amanhã eu vou enfrentar uma crise financeira, eu junto dinheiro hoje. Então, da mesma forma que o presente está lapidando o futuro, simultaneamente, o futuro está lapidando o presente. A minha ideia de futuro está lapidando o meu presente. Então, a simples decisão de só viver o presente é uma construção desse futuro no presente. Isso aqui é absolutamente genial, porque nos mostra que quando a gente olha para o futuro com mais otimismo, com mais empolgação, com mais autorresponsabilidade, com mais felicidade, com mais alegria, a gente vive um presente assim também. Então, se a gente imaginar que esse futuro vai ser melhor do que o presente vai ser melhor. É uma profecia que se autorrealiza, porque esses tempos são indissociáveis. A segunda ideia que eu queria compartilhar aqui é da Dr. Jamieson, que ela disse: nunca se deixe limitar pela imaginação limitada dos outros. Eu amo essa frase, que me remete a uma outra frase que muita gente atribui ao Einstein, que dizia, infelizmente, muitas pessoas só veem o que é e não o que pode ser. E é, infelizmente mesmo, né? Muitas pessoas só veem o que é e não o que pode ser. Quando a gente fala de futuro, sempre vai ser uma abstração. Sempre vai ser algo que não dá para tocar. Sempre vai ser algo que está na nossa imaginação. E as pessoas que não têm imaginação não conseguem enxergar esse futuro. Elas ficam aprisionadas a esse presente. E elas dizem, mas me mostra aqui, me mostra, eu quero tocar. E não tem o que tocar. Me mostra o Excel desse futuro. Não tem um Excel, porque a gente não chegou lá ainda. Então, esse futuro sempre vai ser uma abstração, sempre vai estar livre na nossa imaginação. E as pessoas que não têm essa capacidade, infelizmente, estão presas. Elas não são plenas. A pessoa só é livre de verdade, só é plena de verdade, quando ela é livre na vida, mas na cabeça também. E ela é capaz de imaginar os muitos futuros que tem por vir. Então, a gente nunca pode se deixar limitar pela imaginação limitada dos outros. As pessoas da organização que conseguem imaginar esses futuros, essa transformação digital, esse pós-digital, não pode ser tolhido pelos anticorpos da organização que ficam dizendo, não, mas vamos fazer as coisas como a gente sempre fez, vamos operar do jeito que a gente operou, vamos, né, respeitar as regras que a gente sempre respeitou. Será? Será que a pandemia não nos trouxe nenhum aprendizado para que a gente mude o que a gente sempre fez? Talvez sim. E falando em aprendizado e falando em mudar, a frase que basicamente eu oriento toda a minha vida a ela é a do Toffler, que ele diz que os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não souberem ler e escrever, mas as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Eu acho essa frase aqui absolutamente perfeita. Perfeita para o período que a gente está vivendo, perfeito para as empresas nesse período, perfeito para as lideranças. Toda vez que eu leio essa frase, na verdade, eu tenho mais uma camada de entendimento. Ela é muito poderosa, né? Quando as pessoas descobrem que eu trabalho com educação e futuro, elas costumam perguntar, Thiago, o que você acha que os nossos filhos têm que saber no futuro? Quais habilidades do futuro, né? Ou, quais habilidades eu tenho que saber para não ser automatizado? Eu tenho que saber robótica, eu tenho que saber programar, eu tenho que saber mandarim. E eu sempre digo, cara, como é engraçado, né? Como a gente foi mal educado. A gente foi educado na prova de xizinho. Então, a gente sempre quer saber a resposta e não o jeito de chegar na resposta. Então, eu quero saber, eu tenho que saber robótica? Eu tenho que saber programar? Eu tenho que saber mandarim? Que aí eu vou direto na solução. Mas se eu souber como chegar em qualquer skill, como chegar em qualquer habilidade, eu não preciso saber a resposta, né? E quem aprende a aprender, aprende a desaprender e aprende a reaprender, tem todas as ferramentas para aprender o que tiver que aprender, seja programar, seja robótica, seja mandarim, seja outra coisa. Eu não sei se vocês já decompuseram a palavra aprender. A palavra aprender é aprender, não prender, desprender, desapegar. A gente tem que desapegar desse mundo de janeiro de 2020 e abrir espaço, sem medo, para esse mundo novo que surgiu. Se a gente for capaz de aprender, desaprender, aprender, reaprender, o futuro nunca vai nos trazer medo, nunca vai nos trazer
tensão. A gente sempre vai estar confortável nesse futuro, porque a gente vai estar alfabetizado nessa língua do futuro. Quem, por acaso, está vendo esta apresentação no seu computador, anote, tire foto, tire um print screen. Quem está vendo no celular, tire um print screen, anote aí. Porque em pdf.aeroli.to/1407, vocês podem baixar esse PDF imediatamente. É um PDF, então os vídeos não vão, mas normalmente tem um linkzinho com o vídeo, tá? E vocês podem repassar isso para quem vocês quiserem, vocês podem encaminhar para quem vocês quiserem, né? Esse conteúdo aí é de vocês. Eu normalmente peço, em retribuição ao PDF Free, um follow, né? Um seguir nas redes, que para quem gosta mais de LinkedIn, tem ali o Thiago Matos no LinkedIn. A rede que eu mais uso é a do meio, é o Instagram, Thiago Matos, vocês encontram com facilidade. Quem quiser seguir a nossa empresa, Aerolito, toda semana a gente coloca o futuro de 3 pontinhos. O futuro da moda, o futuro da alimentação, o futuro do transporte, o futuro da construção civil. Então, se vocês quiserem seguir lá, Aerolito, vai ser bem legal, tá? Eu tenho mais 2 slides e aí eu encerro. O meu penúltimo slide é para a gente pensar um pouquinho sobre a gente, né? Sobre o que a gente vai fazer com tudo isso. Eu tive um privilégio de estudar, fazer vários cursos, né? Mas um curso muito legal sobre liderança criativa na Disney. E lá eles eram muito didáticos, porque eles pegavam conceitos muito complexos e simplificavam. Eu acho isso muito bonito, né? Quando alguém pega algo muito complexo e simplifica, em vez de fazer o contrário, né? Normalmente, na academia, a gente pega um conceito simples e torna inelegível, né? Torna rebuscado demais. Mas lá na Disney eles conseguiam fazer conceitos muito complexos se tornarem simples. E uma das coisas que eles falaram é o que é uma liderança? O que é uma liderança? Que eu acho que todo mundo concorda que liderança não é um cargo, né? É uma postura. E eles disseram, e essa frase eu carrego comigo, que liderança é qualquer pessoa que provoca mudança positiva na organização. Então, se eu entro na organização e a organização era de um jeito, e eu saio, porque invariavelmente todo mundo vai sair, né? E essa minha trilha deixou saldo positivo, deixou um legado, eu fui uma liderança. Então, o presidente da empresa, a presidente da empresa pode não ser uma liderança, o board da empresa pode não ser liderança, o estagiário e a estagiária que entraram ontem podem ser liderança. A liderança não tem nada a ver com o cargo, tem a ver com a postura, tem a ver com o olhar, tem a ver com o legado. Muita gente hoje fala de propósito e pouca gente fala de legado, velho. Propósito sem legado é só egotrip. Propósito é uma intenção. Legado é ação. É o que ficou. Então não adianta a gente gastar meses e meses desenhando um propósito e não gastar muito mais meses para fazer esse propósito virar legado. O que eu convido as lideranças da empresa, sejam elas presidentes, boards ou estagiários, a fazer é deixar legado. É muito mais interessante uma empresa, um profissional que não sabe o seu propósito, mas deixa legado, do que um que tem um propósito lindo, mas não deixa legado nenhum. Então, eu convido vocês a deixarem legado a partir dessa apresentação, com essas coisas que a gente conversou aqui, porque quando a gente deixa legado, a gente a gente faz parte de algo maior, a gente transcende a nossa própria existência como indivíduo e como profissional. E para encerrar, eu quero mostrar um vídeo que a gente fez, um vídeo que eu fiz, que é uma homenagem ao Dr. Stephen Hawking e ao Max Linkenmayer, que fala sobre fazer parte de algo maior e sobre deixar um legado. E a partir daí, eu devolvo para a organização. Espero que essas ideias que a gente tenha compartilhado aqui possam ser úteis para vocês. Fico à disposição para qualquer pessoa que quiser me procurar nas redes sociais. Eu respondo absolutamente todas as mensagens. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E vamos falar agora de legado. Vamos lá. I have spent my life traveling across the universe, inside my mind. Through theoretical physics, I have sought to answer some of the great questions. But there are other challenges, other big questions which must be answered, and these will also need a new generation who are interested, engaged, and with an understanding of science. How will we feed an ever-growing population, provide clean water, generate renewable energy, prevent and cure disease, and slow down global climate change?
I hope that science and technology will provide the answers to these questions, but it will take people, human beings with knowledge and understanding, to implement these solutions. One of the great revelations of the space age has been the perspective it has given humanity on ourselves. When we see the Earth from space, we see ourselves as a whole. We see the unity and not the divisions. It is such a simple image, with a compelling message: one planet, one human race. We are here together, and we need to live together with tolerance and respect. I have been enormously privileged through my work to be able to contribute to our understanding of the universe. But it would be an empty universe indeed if it were not for the people I love and who love me. We are all time travelers, journeying together into the future. But let us work together to make that future a place we want to visit. Be brave. Be determined. It can be done. Gente, muito obrigado pela oportunidade, por poder compartilhar as nossas ideias.